Galera, estamos aqui de novo para a parte 2 aí do testemunho do Jackson, certo? Que era do crime, era do comando, era do tráfico e tirou um montão, foi preso, tá contando aí sua história desde o começo da sua infância, sua juventude e passou pela FEBEM, tudo mais. Vocês vão ver no vídeo anterior isso aí, tá? Então ele contou a caminhada dele ali até quando ele saiu da FEBEM. E automaticamente, como diz o poema do nosso poeta das masmorras, Claudinho, né? Voltei aos velhos amigos, recebido como herói, não sabendo quanto dói, 30 anos na prisão. Então, normalmente acontece assim mesmo, né? A pessoa vai iludida pelo crime, levada aí pela promessa de luxo, de dinheiro, de fama, de status social, né? Que é o que, infelizmente, né, a gente que mora na periferia aí não tem muita opção de lazer, não tem muita opção de cultura, né? Então a gente vive aqui também, a gente vê, né? Agora mesmo eu passei ali, né, com a minha família e vi ali os meninos, 4, 5 meninos sentados na rua ali, todos eles com o celular na mão, assim, os 5 juntos sentados com o celular na mão. Falei, caraca, meu, os caras ficam tudo aí com o celular na mão. Quer dizer, não tem muita opção do que fazer, cara. Não tem um dinheirinho pra sair, né? Não consegue dar um rolê. Eu vejo o pessoal, fica aqui no bar, aqui também do lado, né? Porque falta, na verdade, condições de vida, né? Todo mundo gostaria de poder estar saindo, poder dar um rolê na praia, poder, sabe, sair com a família, levar os filhos para passear, levar os filhos para, né, num cinema, numa sorveteria, num teatro, mas a gente sabe que as condições da periferia mal dá para sobreviver, né? Mal dá para comer, quanto mais para lazer, para educação, para cultura. Então ficam aí, ó, expostos, né, se espelhando no crime, nos criminosos que estão aí vendendo droga, né, ostentando, alguns, né, mas como o Jackson mesmo. Começou a vender pela ilusão de um status, de uma fama, de um dinheirinho a mais, mas acabou indo preso. Então, né, ele até foi legal que ele contou, teve um cara que chamou ele, né, antes dele ir pro crime, chegou e falou, ó, mano, você tá começando a entrar nessa caminhada, mas não é isso aqui, o crime não é assim, o crime é só tristeza, lamento, dor, sofrimento, quer dizer, orientou ele, cara. Mas, né, a pessoa acaba não escutando, porque quando a pessoa é jovem, ela não tem experiência de vida, então ela não sabe das coisas. Então ela acaba indo empolgada, né? E ele ainda teve esse cara que deu essas ideias. Mas a maioria não tem, vai deixando a vida levar, vai empolgado, né? Aí acaba caindo lá na FEBEM, como o Jackson, depois sai, volta recebido como herói, eu também. Né, quando fui preso em 1996, fui para o interior de São Paulo, fugido aqui de São Paulo também, estava roubando muito carro, né, então já estava muito conhecido pelos policiais e tudo, até que invadiram minha casa lá no Tabuão, e eu consegui escapar. Né. 2 dias depois eu voltei, aí minha mãe chorando, falando que teve um verdadeiro, tipo, cena de filme, sabe? 5 minutos depois que eu saí, encostou 4 viaturas da rota lá em casa, lá, os caras de fuzil, de metralhadora, invadiram minha casa, neguinho, os policiais em cima da laje, cercando a rua, chutaram o banheiro, meu irmão tava tomando banho, os caras pensou que era eu. Imagina a cena, o pânico que não foi isso aí, mano, entendeu? Então essa parte, os criminosos, a pessoa acaba não falando, né? A gente sofre, a nossa família sofre, e aí a gente acaba pagando esse preço aí, né? E eu também fui fugido para o interior em 1996. Aí fui preso lá em 97, né? Por roubo também, por assalto. Roubo não, né? Por furto, na verdade, assim, por furto. Que lá eu não tava com arma, não tava com nada. Fui preso por furto. Fui lá para fugir mesmo daqui. Fiquei 1 ano preso e voltei igual o Jackson. Voltei para quebrada, recebido como herói, sem saber o quanto dói, né? E aí também não demorou muito tempo, fiquei 2 meses só na rua, já encontrei o meu ex-parceiro, finado Di, um grande amigo que eu tive, um grande irmão, que às vezes a gente fica aí pensando, né, lembrando dos amigos que se foram, e esse aí deixa muito saudade no coração da gente, porque era um verdadeiro
amigo que a gente tinha, né, que a gente, daqueles amigos considerados como irmão mesmo, e que eu pensando hoje aí, ó, ainda tô vivo, vou fazer 50 anos o mês que vem, ele tinha praticamente a minha mesma idade, poderia estar aí junto com a gente vivendo a vida, ele com os filhos, com a família. Infelizmente ele não teve essa oportunidade, né? Faleceu de AIDS em Avaré, acho que no ano de 2000, acho que em 2000 que ele faleceu, ou 1999, se não me engano. Quer dizer, perdeu a vida jovem, né? Acho que tinha aí 22 anos, 21, 23 anos, alguma coisa assim. Não pôde seguir aí a vida, né? Faleceu, fora tantos outros que foram também, né? Ou muitos aí estão presos até hoje também. Tem o Lango, que tá até hoje, cara, entra e sai da prisão, entra e sai da prisão, né? Não conseguiu quebrar esse círculo vicioso, que é o que acontece com a grande maioria, né? Porque a gente sabe que depois que a pessoa tem a ficha suja na polícia, ela não arruma mais emprego, ela não consegue mais firmar o seu pé no chão para recomeçar a sua vida, né? Então essa é a luta do tanto de detenção. Trazer para São Paulo aquilo que acontece em Santa Catarina, lá no sul, no Paraná, que é uma ressocialização de fato. As empresas construírem galpões anexos aos presídios, ao semiaberto, trazer parte da sua mão de obra, o governo dá incentivo para a prefeitura dá incentivo fiscal para essas empresas, para que elas possam fazer isso, sabe? Lá no Paraná, nesses presídios, o índice de reincidência lá é de 20%, pô. Aqui em São Paulo não há estudos assim muito conclusivos, mas a gente sabe que 80% volta pro crime, volta pra velha vida e acaba indo preso de novo e saindo e entrando, como eu tô dando um exemplo aqui do Lango, que já tá aí há 40 anos, cara, nessa vida de crime, sai do crime, volta e sai e volta. Entendeu? Então não tem muita solução. Então, ainda mais quando você é negro, você é periférico, né? Não tem muito estudo, não tem muita cultura. É muito difícil, gente. É muito difícil. Então, quem não conhece fala, meu, é vagabundo, é ladrão, roubou de novo, olha lá, nós deu chance, deu oportunidade. Mas não deu chance nenhuma. A sociedade não dá chance, cara. A sociedade, ela, sabe, ela discrimina demais, cara. Então é isso que a gente precisa mudar, mano. Precisamos ter uma política, alguém lá dentro que lute também pelos direitos do, sabe, não de privilégio. A gente não tá querendo privilégio para ninguém, não quer privilégio para preso. Errou, tem que pagar conforme a lei, não há mais do que a lei, como aconteceu com o Jackson aí, certo? Os caras tirou ele lá e ó, arrepiou, mano. Isso aí acontecia demais na minha época também, cara. Os caras catavam nós, tirava do barraco e ia lá, arrepiava por motivo nenhum. Às vezes entrava no barraco com cacetete, mano, e arrepiava 3, 4 funcionários, cacetetada pra todo lado. Entendeu? Às vezes o Goi entrava lá nos DP, antigos DP, arrebentava todo mundo na paulada, quebrava o barraco de cima a baixo, todo mundo ficava pelado, mano. Pra você entrar no barraco, você tinha que abaixar assim, ó, pelado, ficar com a bunda pra trás, os caras com um cacetete escrito direitos humanos, desse tamanho assim, ó, pau na sua bunda, mano, você ficava sem sentar uma semana, velho. Tá ligado? Isso aí cria monstro, mano. O cara, quando o cara sai de um lugar desse, aí o cara sai no ódio, mano. E aí vê aí, é o que tá recheado no noticiário. O cara matou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, foi roubar, matou. Porque o cara não quer mais voltar para aquele lugar. Só que ele também não tá tendo uma oportunidade aqui fora. Então tudo isso que eu tô falando não é para justificar, mano. Mas é a realidade, cara. E essa realidade a gente tem que mudar, mano. E como que a gente vai mudar? Colocando gente lá dentro, lá no Congresso, lá nos, sabe, nas câmaras dos vereadores, dos deputados. São pessoas que entendem a associação, mano. Como o Renato lá no Paraná. E agora a gente vai lutar para colocar o Claudinho ouvidor, mano. Que era ouvidor da polícia. Segue ele lá na página do Instagram dele, que é Claudinho Ouvidor ou Cláudio Silva, certo? Que a gente vai ajudar, e desde já eu quero pedir ajuda de vocês para colocar ele lá em cima, mano, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, para ele estar lutando por nós, mano. Que esse aí é um guerreiro, mano. Se você não conhece ainda quem é o Claudinho, é Cláudio Silva, tá no Instagram lá, depois eu vou marcar aqui, vocês seguem ele lá, vocês vão ver que ele tá na luta, ele vive na luta, cara. Ele veio da periferia, morou na rua, era mendigo,
pedinte, sabe? Sofreu a infância inteira e sempre depois começou a conhecer a luta social, sempre engajado aí com esses projetos social e foi ouvidor da polícia agora e agora tá na campanha para deputado. E a gente vai apoiar ele, nós vamos colocar ele lá dentro, cara, porque nós precisamos mudar essa situação, gente. Porque não adianta a gente estar aqui também falando testemunho, contando, mas na verdade tudo acontece lá em cima, cara. Os caras lá, para aprovar um projeto pro povo, é mó guerra. Porque eles não querem ajudar o povo. Porque só quem tá lá é da elite, certo? São os filhos, os netos, os parentes, os coronéis, mano. Os milionários, donos de empresa, multinacionais. Ou então os seus representantes que estão lá, certo? Mas não tem ninguém do povo, mano. Então eles não aprovam projetos aí de lei para o povo. Porque eles são comprados, têm as suas campanhas financiadas, então eles são escravos, são devedores de quem financiou as campanhas deles. Então eles trabalham por interesses próprios ou de outros, que são aí os banqueiros, latifundiários, a elite, entendeu? Então nós temos que aprender a votar de gente compromissada, gente que veio de baixo, gente que vai lutar pelo povo, mano. Certo? Então nós vamos nessa campanha esse ano já começou e nós vamos colocar o Claudinho Silva lá em cima, lá como deputado lá, beleza? Sigam ele, depois eu vou deixar no Instagram embaixo dele aí pra vocês conhecerem, tá bom? Mas esse é o ciclo, mano. Vocês vão ver aí na continuação da história do Jackson, que ele vai contar também, que eu já ouvi um pouco do áudio dele, ele falando que saiu e não teve oportunidade, acabou indo de novo pro crime, que é quando o Estado se faz ausente, o crime é quem assume ali o poder. Beleza? Então, cadê Jackson? Chama nós aí. Deixa eu chamar aqui o Jackson de novo para dar continuidade. Você pode já tá aceitando e voltando aí para falar com nós, beleza? O Jackson, seja bem-vindo, Genura, amigo nosso. Rapaziada aí, todo mundo chegando, ó. Chama aqui o pessoal aqui, ó. Chegando pertinho, convida seus amigos aí, que a ideia tá de fora. Pode chegar aí, já. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo ainda. Liga a sua câmera. Tá ligado? Acho que o seu vídeo tá desligado, já. Desliga e liga o seu vídeo de novo. Oi? Ó, Jackson, sai de novo e manda a solicitação de novo. Você não está aparecendo no vídeo. Ó, o Rômulo aí também já dando testemunho aqui, ó, dizendo que eu mesmo não devo mais nada, são 5 anos e pouco na rua, a luta é grande, permanece, tenho carta D, toda vez que tento entrar em alguma empresa, eles devem fazer o levantamento e alega que o seguro não aprova. Mano, como que um cara vai voltar, mano? Mano, o cara que já sofreu, ele quer, mano, ele quer uma oportunidade, se ele tiver uma oportunidade, ele garra com unhas e dentes, e ele cresce, ele luta, porque o cara que vai pro crime também é um cara inteligente, e ele vai crescer, ele vai prosperar, mano. E quem der uma oportunidade pra esses caras, mano, vai ter a fidelidade pra sempre, mano. Por que essas empresas não acreditam no ser humano, velho? Será que todo mundo é certinho? Será que todo mundo nunca errou na vida, mano? Caramba, velho, é isso que me deixa, sabe, revoltado. Vamos acreditar, mano, lá no ser humano, meu. Errar é humano, gente. Mas, poxa vida, meu, vamos perdoar, vamos amar o próximo. Jesus morreu por quê, pô? Olha lá, o Estado é negligente, tem muita gente que está lá dentro que lucra muito com o presídio lotado. É verdade. O presídio é igual danceteria, lanchonete, restaurante. Só dá lucro se tá cheio, cara. Ó, o Rômulo tá na maior ideia que aí não tem política séria para ressocialização, porque é projeto manter a criminalidade em alta, gera muito lucro para a elite. Isso é verdade. Nós estamos num sistema que a gente pensa, fala assim, mas que é isso, sistema, não sei o quê. Sistema é tudo isso que a gente vive aqui, ó, que foi milimetricamente desenhado, planejado. Não tem nada acontecendo na nossa sociedade por acaso, mano. Tudo foi muito bem pensado pela elite para manter o pobre trabalhando, escravizado, sabe? Para manter
tudo funcionando. Então, assim, eles criaram um sistema que está muito difícil de quebrar, está quase impossível, que foi muito bem pensado. Então, e cada vez mais eles tentam alienar o povo para que o povo não entenda isso aí, sabe? Fique preso em rede social, fique preso aí em futilidade, fique preso em superficialidade, e eles continuem lá, ó, escondidos, sem ninguém ver, vivendo as suas vidas de luxo, milionários, e com aí todo mundo trabalhando, sendo escravizado por eles, indo para os seus empregos. De manhã eu passo, vejo o busão, vejo a fila do ônibus, vejo o trem, todo mundo espremido ali, cara, indo trabalhar. E eu vejo que isso está aí há tantas décadas e nada muda, cara. E sabe por que que tem tanto mendigo na rua? Para que esses trabalhadores que estão indo lá, mano, ganhando uma mixaria, escravizado, olhem para aqueles mendigos na rua, passando ali fome, frio, sabe, com suas vidas também lascadas, não conseguem nem comer direito, eles olham e falam assim: puxa vida, eu tô com a vida lascada, mas aqueles ali tá pior que eu vou continuar trabalhando, porque senão eu vou para lá para a rua também. Então você vê como que é tudo pensado, porque, meu, não é difícil o governo pegar e construir um prédio, sabe, com embaixo ali assistência social, sabe, farmácia, UPA, um assistente, psicólogo, e tirar esse povo da rua. Não é difícil, cara. Se você for ver, não é difícil. Mas por que eles não fazem? Porque faz parte do sistema, cara. Certo? Por que tem ladrão? Tem ladrão porque se não tivesse ladrão não ia ter banco. Por que tem banco? Tem banco porque tem ladrão. As pessoas ficam com medo do ladrão e roubar o seu dinheiro na casa e acaba colocando seu dinheiro no banco. Então, se não tem ladrão, não tem banco, não tem banqueiro, não tem juros abusivos, não tem, sabe, cartão de crédito, não tem nada disso. Então você vê como que é tudo parte do sistema. Mas o bagulho é muito profundo, mano. É profundo demais. Vamos chamar o Jackson aqui de novo. Se for falar, o bagulho é 1000 graus, mano. Olha lá, ó, quem vende alimentos para o Estado lucra muito, quem constrói presídio lucra muito, e assim em diante. Por isso que tem que ser nós por nós e colocar gente nossa lá dentro para lutar, para ver se muda esse cenário. É isso, mano. Paz, Diácono Luiz, cadê você, meu amigo? Cadê Jackson? Chega, Jackson. Vou te convidar aqui de novo, hein? Vamos lá. Rômulo, Thiago, Leandro Santana. Vamos ver aqui o Jackson. Aceitei. Entrar ao vivo com o Jackson. Mandei aí, ó. Vamos ver, Jackson. Mas olha, não é fácil, cara. Não é fácil não, mano. O cara que tira uns dias, ele volta pra família, sabe? Depois que sofreu. O sofrimento é o melhor conselheiro, velho. Então ele volta pra sua casa e fica ali de boa 1 mês, 2 meses, sabe? 3 meses, desesperado, procurando um trabalho, querendo arrumar alguma coisa para fazer para ajudar a família. E o que acontece? Vai passando o tempo, não arruma nada, aí daqui a pouco começa o pessoal soltar piadinha, né? A própria mãe, filho, vai procurar serviço, mas não tá vendo que o cara já tá procurando, mas a sociedade fechou as portas, velho. Então, meu, é difícil. Eu tô tentando aceitar aqui, ô Jackson, a sua solicitação, mas não tá entrando, cara, não tá indo. Jackson, sai do Instagram, e volta, meu querido, para ver se a gente consegue falar com você de novo para terminar seu testemunho, ó. Entrar ao vivo com o Jackson. Eu tô aceitando aqui, mas não tá entrando, cara. Então, se não entrar, sai de novo, sai do Instagram, sai dele e entra de novo e manda a solicitação para mim de novo. Eu tô aqui tentando falar contigo, mas não tá entrando. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Mas quer ouvir essa história aí, meu irmão? Quer ouvir, que eu sei que você já participou até das facções e tudo mais aí, certo? A gente quer saber como que você saiu, se foi possível sair mesmo, se é mito esse negócio que não pode sair. Olha o Rômulo aqui, o cara tem que estar com o psicológico bom, pois é uma guerra interna diária. Ô, cara, você é louco. Diária. Eu mesmo tô aqui, ó, já consegui quebrar o ciclo,
Para mim foi mais fácil, eu tinha uma família já mais estruturada, sou branco, de zóio verde, então foi muito, infinitamente mais fácil, cara. Porque eu já não tenho aquele preconceito que infelizmente a sociedade nossa é racista, preconceituosa, cara. Quando vê um negro já, sabe, olha com maus olhos, já pensa que é ladrão, que é trombadinha. Infelizmente a realidade é essa, gente. É tudo ser humano, mano. Independente da cor da pele, nós somos tudo ser humano. O que manda é aqui, ó, o cérebro, mano. Entendeu? Então cor de pele é uma palhaçada, mano. Uma papagaiada isso aí, mano. Infelizmente, mas infelizmente tem, né? Então, pra mim, eu reconheço que foi muito mais fácil mesmo, cara. Sabe? Ô, Rômulo, qualquer hora aí, vamos. Bora dar o seu depoimento aí também, seu testemunho também. A hora que você quiser, é só mandar aí, ó. Quero participar, o canal é aberto para todos que quiserem, certo? Mandar sua ideia aqui, o seu exemplo de vida, de transformação. Deixa eu chamar aqui o Jackson, peraí. Jaque. Agora eu vou te convidar, beleza, Jackson? Vamos ver aqui se aparece você aqui. Jackson, Jackson, Jackson. Jackson Bli. Não tô conseguindo. Vou ter que ter eu que te convidar então, hein? Jackson Bli. Peraí. Deixa eu pesquisar aqui. Jackson Bli. Putz, não apareceu, hein, mano? Porra, Jackson, tá ruim aqui de chamar você, hein, meu velho? Jackson, ó, tô aceitando aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Jackson quer participar, entrar ao vivo com Jackson, mas não entra. Porque será? Sabe que não é alguma coisa aí, hein, Jackson? Seu microfone pode não estar ligado, sua câmera pode ser que não esteja ligada. Aí, ó, Jackson Bli. Deixa eu te procurar aqui para te convidar. Jackson Bli. Tá difícil de achar aqui, hein, Jackson? Caraca, velho. E não tô conseguindo aqui. Não tá dando certo aqui, mano. Da primeira vez deu certo. Agora não tá dando mais. Por que você não tá podendo entrar, hein? Aqui não, tá normal, varão. Aí, ó. Caraca, hein, mano. Vou encerrar essa live de novo e vamos recomeçar ela, beleza? Pra ver se dá certo. Segura aí, rapaziada. Não some não, hein? Salve, galera. Vamos aqui pra parte 3 desse vídeo. Vamos ver se agora nós conseguimos convidar aqui o Jackson. Deixa eu procurar ele aqui, ó. Jackson Bli. Se ele chega, beleza? Já mandei o convite aí, beleza, Jackson? Vamos ver, já já nós... Enquanto isso aí, vai convidando os amigos aí para participar, certo? Ricardo tava aí, amigo nosso, diretor também da ONG, também tava junto com a gente, que eu vi, beleza? Passou batido, mas não despercebido. Seja muito bem-vindo aí. Saudade. Correria tá grande, entendeu, Gordinho? Mas tudo tem a hora certa, né, meu velho? Vamos esperar aí as ordens divinas aí, ver o que acontece. Vamos lá, Jackson, beleza? Já te convidei, Jackson, vê se você aceita aí. Vamos ver. Entrar ao vivo com o Jackson. Estamos tentando aqui participar. Quando alguém entra, todos que podem ver o vídeo ao vivo dessa também podem assistir a esse. Jackson aceitar. Tá. Por que tá aí?
Bora, pastor. Tava dando um Z aí, né, pastor? Mas segue aí, continua aí de onde você parou. Eu vou parar de falar porque tá cheio, beleza? Mas você continua aí, porque hoje a história é. Amém, tá bom então, meu pastor, igual eu tava falando, né? Aí que acontece? Aí acabei que eu fui preso de menor, né? De maior, aliás, fui parar lá em Guarulhos 1, isso aí em 2013, né? Aí meu irmão já tava preso, né? Aí eu com aquela mente achando que, não acreditando, aí cheguei em Guarulhos 1, fui para a inclusão, cheguei na inclusão, comecei a ver e perceber, né, que o ambiente já é outro, você já consegue ver que a maldade já é mais avançada, né? Do que quando nós estamos numa fundação casa. Eu falei, puxa, aqui tem que andar sério. E foi aí que foi começando a cair minha ficha. O que mais me tranquilizou, né? Porque eu era primário, foi saber que meu irmão estava naquela mesma unidade. Então eu falei, vou falar pro funcionário quando eu for planilhar ali, né? Que eu tenho um irmão aqui, que a visita é a mesma, e ver se eu conseguir ir pro mesmo pavilhão que ele. Aí eu lembro que ficamos 3 dias lá na inclusão. Acabou que o funcionário falou, ó, vamos descer. Aí quando fui planilhar e tal, aí falei meu nome completo, ele falou, se tem algum parente preso? Falei, tem, aí falei o nome do meu irmão, ele puxou no sistema, viu que realmente era a mesma mãe, falou, não, vou te mandar lá pro mesmo pavilhão pro seu irmão. Aí fui lá pro Raio 3 na época, aí quando eu tô indo na radial, né, eu falei, nossa, aqui é sério mesmo, e olhando só de relance, vindo barulho de futebol, falei, meu Deus do céu, onde que eu vim parar? Foi quando aí eu já caí na ficha, eu já meio daquele jeito, né? Aí quando abriu o guinchê do Raio 3, que eu entrei pra dentro da gaiola, eu olhei uma pá de cara sem camiseta, e só cara de que tem a fisionomia de louco. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, só me guarda aí. Aí foi quando eu abri a gaiola, meu irmão já veio de frente comigo, aí me abraçou e tal. Aí ele falou, poxa, hein, mano, você não tem jeito e tal. Falei pra você, porque era pra você ficar firmão e tal. E com a mesma bermuda da Ciclone que eu tinha tirado no corpo pra levar pra ele. Um dia. Aí eu brinquei com ele ainda, falei, essa bermuda aí que me radiou e tal. Ele deu risada, falou, pô, vamos ali pra passar seu cadastro. Aí fui lá e entrei dentro da faxina, não sabia como é que era o setor lá dentro, né? Aí entrei, vi os caras, não, se apresentou, pô, você é irmão do fulano e tal, você fica tranquilo e tal, que nós tá pra te ajudar. Os caras foram começando a me instruir. Passei meu cadastro legalzinho, meu irmão falou, ó, tô morando no esporte aqui, que é um setor, mas vou te pôr ali no X3, que os caras da quebrada tá tudo aí. Realmente, quando eu cheguei lá, tinha um monte de amigo meu. Na época, os amigos falaram, poxa, aí, né, que o caramba, bem, você é terrível e tal, mas vai morar com nós, fica tranquila, a cadeia não é isso aí que você tá vendo não, aqui todo mundo ajuda todo mundo, entendeu, mano? Que nós tiver, nós vai dividir com você, fica tranquila. Aí já falou, já tira essa roupa aí, já toma um banho. Aí meu irmão foi lá, pegou uma roupa lá que tinha lá, que na época em Guarulhos 1, quando eu cheguei em 2013, podia entrava os tênis da rua, as roupas da rua. Hoje só entra a bermuda, é só calça bege e camiseta branca. Então eu olhei aquele ambiente e falei, caramba, como é que é? E cara fumando droga pra lá e pra cá, e o futebol estralando, e as duas celas da frente só fechado o dia todo. Eu falando, cara, por que essas duas celas da frente aí só vivem com a cortina baixada? Pra chamar tem que, não pode entrar, tem que chamar. Aí foi quando meu irmão foi me instruindo e falou, não, ali é o setor, ali já é onde tem responsa, entendeu? Que é só relacionado aos caras que convivem ali dentro mesmo. Toda vez que você for me chamar, que eu estiver dentro da cela, você chama, pede licença, pergunta se pode entrar, nunca vai entrando, entendeu? Pergunta se está na responsa. Aí foi quando eu falei, não, tá bom. Aí fui pegando passinho, aí fui morar no X3 com uns amigos. Mano, pera que o papai tá conversando. Aí fui morar no X3 com uns amigos. Aí foi quando eu fui acostumando. Aí tinha o futebol que eu gostava. Aí eu lembro que meu irmão ainda falou, daqui uns dias você vai morar ali no esporte com nós, que os caras gostam do futebol, e você joga bola, desenrolar. Rapidinho os caras te levam pra lá. Eu falava, não, mas eu não quero não, você é doido, qual é o risco de ir pra tranco, um monte de coisa, quer que eu vou morar. Ele falou que, né, não, fica tranquilo, a cadeia tá suave e tal. Aí meu irmão ficou comigo 2 meses, ainda minha mãe chegou lá, visitou nós, chorou. E como você sabe, né, como que a mãe vê os 2 filhos presos, tá visitando os 2 filhos, ela ficou sem estrutura, né, porque querendo ou não, nós que ajudava ela na rua. Aí, enfim, minha mãe visitou nós, aí fiquei 2 meses com meu irmão, do nada tô lá, meu irmão falou, ó,
cantou o bonde, falou, o Wellington Lourenço Fagundes, aí era meu irmão, aí falou, vou de bonde, aí meu irmão foi lá, pô, tô indo de bonde, se cuida, começou a chorar, deixou umas higiene comigo, umas roupas, falou, fica tranquilo, cadê, você tem que respeitar todo mundo do jeito que eu te falei, né, você não tá na rua não, aqui não, você não pode ficar falando palavra de baixo escalão pros outros, não pode xingar ninguém, respeita, se os irmãos lá que é responsável do pavilhão te chamar, você vai lá, dá uma atenção, fica tranquilo, daqui a pouco você se adapta e vai embora. Se é primário, menor de 21, falei, não, tá bom e tal. Aí, enfim, fiquei lá, foi quando eu falei que agora eu vou ter que aprender a conviver, pegar o ritmo e ver como que é, senão eu vou acabar ficando para trás. Aí foi quando meu irmão foi de bonde, aí 2 dias depois meu irmão foi para o Belém, pro CDP do Belém, eu fiquei lá e tinha um amigo meu que ficava lá na Rua 1, né, e dentro da cela tinha a net, que é onde se comunicava com o outro raio, eu falei, vou dar um bom dia pro outro amigo meu que era um parceiro de rua. Tava lá, eu lembro que eu pedi licença para entrar no esporte, entrei, aí falei com o meu amigo, quando eu tava saindo, tinha um rapaz lá que era um irmão que falou, você é irmão do que foi embora, né, que, de bonde, que morava com nós, eu falei, sou, ele falou, seu irmão deixou um pedido aqui, quer morar com nós aqui no setor, aqui no esporte? Aí eu falei, demorou. Aí eu pensei comigo, porque eu conversando com meu irmão explicando que é ali que tá as responsas, que é ali que nós aprendemos, que é ali. Eu falei, não tem outra coisa, eu não vou ficar dentro de uma cela que. Não que a rapaziada não era tranquila, a rapaziada era. Porém, o convívio, o dia a dia já é outra. Os caras já gostam de mular, já gostam de brincar, já tem aquele. Então eu falei, vou pra lá, né, pra me aprender, ver o que realmente é. Aí foi quando eu fui morar no esporte lá, no Raio 3, fiquei lá, aí comecei a ver que tinha tudo uns trabalhos, tinha tudo como posso dizer, né, uma engrenagem, um andamento diferente, que ali você já tem que ser mais responsável, já tem que levar mais a sério. Foi quando eu comecei sem querer, né, porque por nós estar nesse ambiente, nós tem que infelizmente se adequar, para nós poder andar conforme a carruagem está indo. Então me adequei, os amigos que estavam lá viu que eu era uma pessoa, né, que tinha uma desenvoltura legal, que entendia muito rápido, que aprendia muito rápido, então foram começar a me dar responsabilidade, eu já fui começando, e quando fui ver eu já estava acostumado com aquilo. Foi quando minha mãe começou a me visitar, e tá bem, eu já falei, não mãe, tô bem, fica tranquilo, né, já comecei a fazer como posso dizer, umas contraversão, que é um corre lá para dentro da cadeia e tal. Foi quando fui ver, eu já estava daquele jeito. Na expectativa de ir embora, eu lembro que tinha uns cultos lá, que quem entrava lá era universal. Hoje em dia a igreja não consegue entrar dentro do pavilhão, ela só entra até a gaiola. Aí o culto da Universal e tal, a pastoral, a faxina grita, se tiver mulher da igreja que vem da rua, da igreja da rua para ir para o presídio, se tiver mulher, mas é obrigada pelo respeito já pôr todo mundo a camiseta, deixar eles entrar, fazer o culto. Eu lembro que ali eu ia cultuando, né? Eu sempre falei, não, vou escutar a palavra de Deus, e escutava no momento que às vezes eu estava aflito. Aí a Universal, por mais que muitas das vezes tem pessoa aí que fala mal, né, da Universal, pela doutrina que eles têm, o que eles têm, mas é uma pessoa que a maior evangelização são eles, que vai dentro dos presídios, tem uns trabalhos social, né, muitas pessoas que estavam no presídio, às vezes se aproximou de Cristo através de culto da Universal, do jeito deles mesmo, né, enfim, hoje estão firmes. Então o que acontece? Então sempre ia, ouvia uma palavra, era bom. Aí lembro que tinha um rapaz que morava lá numa cela, lá no X8, que ele falava pra mim, eu não acredito em Deus não, eu não acredito que Deus existe não, e tal. Eu falei, e você acredita no inimigo? Ele falou, não, o diabo existe. Eu falei, o diabo foi criado por quem, você acha? Como é que não existe Deus e existe o inimigo? E tal, eu falei, e se o inimigo existe, o inimigo vai nos induzir a fazer o quê? Não é só coisa errada, né? Aí ele falou, eu falei, todas as vezes que você foi fazer coisa errada, e que deu o desacerto, polícia atirou e você não tomou tiro, não morreu. Você acha que quem que foi que fez isso? Foi o inimigo? Porque se o inimigo está no intuito de que nós faça a coisa errada, ou seja, tem como ele querer que nós faça e não salvar. Foi quem que te salvou? Aí eu lembro que deu um bug na mente dele, aí tinha outro rapaz que tava com ele, que o rapaz olhou para mim, o rapaz falou, ô neguinho, mano, você vai ser pastor ainda de igreja. Eu falei, você é doido? Na época eu falei que eu sou do COS, sou do crime, que igreja o quê? Que a igreja tá nos últimos planos, nós pensava desse jeito. Falei, não, ele falou, é sério, mano, você vai ver, você ainda vai ser um pastor um dia, você vai ficar firme na igreja, né? Aí eu falava, não, amém e tal, mas pensando em outra coisa, né? Aí, enfim, fiquei lá em Guarulhos um ano,
fui condenado nesse tráfico meu, que na época eu fui preso, eu assinei um tráfico, associação, organização criminosa, corrupção de menor e porte de arma e ação agente. Aí eu lembro que fui condenado 10 anos, aí sem acreditar, já daquele jeito, mas querendo ou não, já, né, mais adequado para o lugar. Falei, agora é entregar na mão de Deus e esperar Deus trabalhar para mim poder ir embora. Nisso aí, fui de bonde para Palhelheiros, cheguei lá em Palhelheiros também, cadeia, no caso era de trânsito. Os caras falaram, o funcionário falou, aqui você não fica, aqui você chega hoje na sexta, na outra sexta já tá cantando bonde. Chega 500 sexta, na outra sexta já sai 700. Falei, tá bom, né? Cheguei em Palhelheiros, deu uma atrasada no bonde, tinha uns rapazes que tinham vindo de Pinheiros, por causa que tinha caído uns telefones que o Chico tava pondo, enfim. Acabou que travou lá, só chegou o bonde e não saiu ninguém. Aí fiquei mais 2 meses em Palhelheiros, aí como tava vindo de um setor, uns amigos que me conheciam e que meu irmão tinha passado por lá também, falou, ah, você é irmão de fulano? Não, vou levar você para morar com nós no setor aqui da gaiola e tal, e vamos, do mesmo jeito que você tava lá no CDP. Aí comecei a ir se aprimorando, aí fui conhecendo mais caras já que era liderança, né? Quem tá assistindo nós entende. E que foram fazendo uns convites, e eu ia se esquivando. Aí de Palhelheiros fui lá para a penitenciária de Lavínia. Cheguei lá em Lavínia, quando eu entrei dentro da gaiola, ouvi um cara querendo sair na mão com o outro cara. Eu já falei, opa, não, nessa cadeia não é normal. Já falei, porque os caras tá saindo na mão na quadra, já voltei da gaiola, o funcionário, vai, você tem algum problema? Eu falei, peraí, senhor, mas essa cadeia aqui? Essa cadeia aqui é do comando. Eu falei, é do comando? Ele falou, é do comando, você tá devendo pro comando? Eu falei, não devo nada não. Não, então pode entrar. Eu entrei, aí me recepcionaram na gaiola, eu falei, tá tudo bem aqui, tá tranquilo? Ela falou, não, tá tranquilo e tal, você tá meio assustado? Eu falei, não, é que tô vendo o rapaz ali querendo sair na mão com outro rapaz que eu não sei quem que é, as cadeias que eu tô passando não tem isso não. Ele falou, não, aqui é a cadeia do comando, pode ficar tranquilo, aqui tem um monte de problemática e você vai vendo. Eu falei, não, tá bom, até de qual quebrada. Aí falei, ele falou, pô, sou ali do Vila Verde, que era um amigo que eu conheci lá, sou ali do Vila Verde e tal, não, fica tranquilo e tal, você tá vindo do setor? Não tô vindo, então você já é setor, é salve e tal, e fica aí, vamos ajudar nós. Aí cheguei em Lavínia, fui vendo um monte de situação, cara querendo bater em outro cara querendo bater na disciplina. Eu falando, meu Deus do céu, será que eu vou enfrentar mais quanta cadeia, hein? Por isso aí vou me deparar com mais quanta situação dessa daí. E tô vendo que tinha uns rapazes que não respeitava. Falei, vixe, aqui o negócio já é meio estreito, aqui nós tem que andar, né, pra não poder... Aí foi que foi passando os tempos, tava 2 anos e 10 meses já preso. Montava minha cadeia, meu semi-aberto com 4 anos, né? E tô lá num certo dia, chegou uns caras de quebrada, teve uma mudança de raio, por causa que ia reformar os raios, isso em 2015. Aí fui lá pro outro raio, cheguei lá, trombei uns amigos, trombei um primo meu que tava no outro pavilhão. Aí tinha uns rapazes lá que fez uns convites pra mim, não, vamos fazer parte da organização e tal, que você sabe aí como é que é e tal. Eu falei, não, demorou, vou mandar uma carta pro meu irmão. Nisso meu irmão tava no presídio lá de Martinópolis. Aí mandei uma carta pro meu irmão já mandou outra carta pro irmão, não é pra você fazer isso não. Só quando você for falar, por causa a gente sabe quem é o quê, quem não é, entendeu? Mas por causa do bloqueio da Instagram, do YouTube, só não fala o nome, só fala o T, tá ligado? Só fala a facção, só falar o nome, depois o cara bloqueia nós, quando for no canal, vai no canal do Arquimedes, Tá bom, meu pastor. Aí que acontece? Aí me fizeram um convite tal para jogar no time. Eu mandei lá pro meu irmão. Meu irmão falou: não é pra você fazer isso, não. Fica tranquilo aí do jeito que você tá. Sai pra rua. Quando você sair, nós troca ideia. Eu falei: não, tá bom. Acabei que eu não fiz, né? Aí fui. Aí passou mais uns meses. Eu ia beirar 3 anos. O funcionário entrou lá, me chamou, falou: sua liberdade. Eu falei: é nada. Tem mais não, sua liberdade. Eu falei, mas é o que, o senhor? Ele falou, não sei não. Você não quer ir embora não? Eu falei, lógico que eu quero. Aí deixei tudo para trás, despedi da rapaziada, né? Já tava indo beirar 3 anos no preso. Tava 2 anos lá, fiquei 2 anos lá em Lavínia, 1 ano e 8 meses lá em Lavínia. E tava mandando carta para minha mãe, não tava tendo retorno. Falei, aconteceu alguma coisa com a minha mãe morreu, porque eu fiquei todo esse 1 ano e 8 meses sem visita, sem saber como é que tava. Então minha mente já tava tubulada. Então quando cantou a liberdade, eu falei, não, vou embora, vou saber. Aí, enfim,
fui embora, o funcionário falou, ó, deu erro de processo, você tá saindo aí de provisória e tal, mas qualquer momento aí o juiz pode mandar uma intimação para você comparecer no fórum. Falei, tudo bem, cheguei na quebrada, fui recepcionado pelos amigos, cara, aquele mesmo ritmo de sempre, pô, tava tirando os dias, tá precisando daquilo, saiu descabelado. Falei, tô daquele jeito, aí uns amigos foi ajudando, outros foi ajudando com o que podia, outros me deu tênis, roupa, dinheiro, corta o cabelo, compra um cigarro e tal, fica tranquilo. Aí foi quando eu saí, fiquei tranquilo, aí perguntei pra minha mãe o que tinha acontecido, falou que o CEP da rua tinha mudado, por isso que as cartas não chegavam, eu não entendi. Aí vim pra favela, trombei a rapaziada, uns amigos meus que foi preso na mesma época, inclusive um primo meu tinha saído também. Aí trombei, você está ganhando dinheiro como? Não, nós tá roubando um cargo. Eu falei, então tô no time, vamos embora, vamos pra cima. Aí comecei, acabou de sair da prisão e foi do mesmo jeito, porque como nós vai preso, ou seja, quem fica para trás é nós, tá preso, a rua tá evoluindo, tá mudando, e tá indo gente presa, tá outro saindo, outro tá virando ladrão, e assim vai indo. Aí eu falei, não, tô com vocês. O cara falou, então bora. Aí comecei a fazer as mesmas coisas de novo. Minha mãe chorava. Minha mãe falava, sai dessa vida, quer tirar a cadeia, seu irmão não saiu da cadeia ainda. E tal. Eu falei, não, mãe, calma, daqui a pouco eu paro. Mas vai parar quando? Quando morrer? Ou quer tirar mais 10 anos de cadeia de novo? E tal, enfim. Aí saí em 2016, aí meu irmão saiu também. Meu irmão saiu, aí ficamos na rua, meu irmão arrumou um negócio para ele gerencial, arrumei outra daqui, tava roubando carga, ele saiu de lá, veio trabalhar comigo, foi preso em 2017, não ficou nem 8 meses na rua. Aí foi preso de novo, foi condenado mais um monte, tá lá até hoje. Isso 2016. Aí, o que acontece? Aí o rapaziada da quebrada, que era responsável da quebrada, foi vendo que eu adquiri todo um entendimento, foi vendo que eu era um cara responsa. Então, para eles, né, quem é um cara que se destaca, em qual sentido eu falo? Que é responsa, que não tem ideia com ninguém, que sempre tá ali para apoiar e tal. E eles falaram, ó, é o seguinte, nós tá vindo aqui para te fazer um convite e tal, você vir jogar no time com nós. Eu falei, poxa, não, tem meu irmão lá, que já joga nesse time, ele não vai deixar não, já não deixou uma vez, não vai pegar seu irmão. Aí quando meu irmão tava preso, que ligou, eu falei pra ele, ele falou, não, fica tranquilo, não faz isso aí não, se tiver que jogar, você vai jogar comigo. Aí eu falei, não, tá bom então. Aí ele falou, fica tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí um certo dia ele me ligou pra querer que eu jogasse. Eu falei, não vou jogar não, deixa eu quieto do jeito que eu tô, porque quando eu quis jogar, você não deixou, hoje você tá querendo me pôr no time, não quero jogar não. Ele falou, não, vamos, é a responsa e tal, enfim, corri de todo jeito, até que um dia ele ligou num amigo meu e falou, deixa eu falar com o Jacques aí que eu preciso dar um recado pra minha mãe. Nisso eu peguei no telefone, quando eu peguei no telefone já tava ele mais uns amigos que jogavam no time. Então ela falou, não precisa de você vai jogar no time com nós aí. Tal, fala aí sua idade, onde você mora e tal. Eu falei, não, tá bom. Aí fui, né, acabei mandando lá meu nome, tudo, meu cadastro, né, e comecei a fazer parte desse time aí. Aonde que eu fazendo parte desse time aí, a minha mente deu aquela bugada, por causa que eu mandei, mas eu tô tranquilo. Quando o time me ligou para falar, quando o time falou, hoje você faz parte do time, vamos pra cima, fazer gol e ser campeão. Falei, bora, aí eu paralisei. Aí na época tinha só um rapaz que é meu amigo, que inclusive foi um também que me colocou no time, que ele falou, não, fica tranquilo, aqui você tá comigo, vamos jogar e vamos pra cima. Eu falei, tá bom. Aí continuei, aí a rapaziada começou a me chamar pelo vulgo e tal, aí eu falei, vamos embora. Nisso aí nós ficou, rapaz, jogando, e minha mãe preocupada, meu irmão também preocupada, e minha mãe falando, meu Deus, o que você fez da sua vida? Olha seu irmão lá já, e meu irmão foi para uma cadeia que estava fora do ar, aí tinha todo mundo que saía falar, você é irmão de fulano? Sou. Poxa, mano, tá preocupado, você tá bem? Não, tô bem, fica tranquilo, vou falar pra minha cunhada, falar que eu tô bem e tal. Enfim, comecei a ficar responsável da região, né, da onde nós morava. Aí comecei a ficar responsável da geral, né, desse time aqui na Zona Leste, e aí foi fluindo. Eu vou falar para você, eu vivi uma situação dentro desse tempo aí, um período de 4, 5 anos, que eu vou falar para você, foi o período que Deus mais usou pessoa para falar comigo, foi nesse período. Porque todas as vezes que eu ia fazer algo que tinha que ser feito,
Deus levantava uma pessoa antes, a pessoa olhava para mim e falava, Deus não te quer nessa situação, Deus tem promessa na sua vida e você não vai viver nisso aí que você está vivendo. Aí eu falava, caramba, aí eu ficava pensando com aquele temor que nós temos, porque por mais que nós não conheçamos a palavra, mas se tá para nós sabemos que o único que salva uma pessoa, eu tô lembrando da experiência que eu tive lá atrás, é só Deus. Então as pessoas falavam, subia aquele temor na minha mente, eu ficava pensando, falando, caramba. Aí teve um dia que eu fui pro minha vida, né? Isso, varão, começava a falar, poxa, meu, e aí, como é que é? Isso depois de um certo tempo que eu já estava e começava a pensar, mas mesmo assim eu falava aqui, não, eu vou de novo. Aí eu lembro que tinha um amigo, que é um padrinho meu, que é nóis, Pedro, um abraço, meu amigo. Tamo junto, Pedro. Aí, varão, o que acontece? Tinha um padrinho meu que a família desse cara, a família inteira, da mãe até, é tudo crente. Eu lembro que uma vez nós estávamos indo jogar um futebol em outra quebrada, né? E nós paramos assim no carro, ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele, ele falou, ô amigo, eu falei, o que? Ele falou, você acredita que ainda um dia vai estar eu e você na igreja? Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, lógico que eu acredito, o desejo é ele, não pode morrer na mão dos outros, nem na mão da... Aí ele falou, escuta o que eu tô te falando, um dia nós vai estar nós dois na igreja, nós vai pegar a palavra. Eu falei, não, eu recebo, né? Aí nisso aí, varão, tá bom, foi passando uns dias, aí eu lembro que nós estávamos numa situação, você vê, ó, Deus, às vezes, tem pessoa que não entende, hoje eu vivendo o evangelho, né, graças a Deus pela misericórdia de Deus, hoje nós vivendo o evangelho, nós começamos a entender tudo que nós passou, todas as vezes que Deus usou, porque na hora nós sem conhecer o evangelho, sem conhecer a palavra de Deus, nós acaba escutando, às vezes não aguarda, só que às vezes nós não faz tanta questão, só que depois que Deus transforma a nossa vida, aí eu começo a entender todo o propósito de Deus, que Deus usava as pessoas para falar comigo lá fora. Tanto é que uma vez, Deus é tão maravilhoso que Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, né? Às vezes muitas pessoas que se eu falar, isso que eu vou falar para vocês agora, não acredita, porque vai falar, não, mas como que Deus ia usar ele se ele fazia tudo isso aí de errado? Só que teve uma certa situação que tava o rapaziada aqui jogava no meu time, né? Eu lembro que tinha um rapaz aqui junto com nós, né, na nossa mão, né? Aí eu lembro que eu fui lá conversar com esse rapaz e eu falava, rapaz, você fez? Ele falava, eu fiz. Eu falei, você tem certeza, rapaz? Não, eu falei, você não tá falando isso por medo nem por nada não, né? Ele falou, não tô não. Eu falei, caramba, eu nunca vi um cara falar que fez assim, sabendo, né, varão? Tá entendendo a situação? Eu falei, caramba, mas se ele tá falando, ele mesmo tá. Falei, tá bom, né? Nisso aí fui... se condenando, aí fui conversar com a rapaziada do meu time, varão. Aí teve um desses, né, que era o que no caso fechava no mesmo negócio que eu falei, rapaz, se eu te falar pra você que esse cara que tá aí, não tem que acontecer nada com ele não, mano, você acredita nisso, que Deus tá me incomodando desse jeito? Ele falou, você é doido, mano? Eu falei, rapaz, tô falando pra você. Ele falou, né, não, mano, é coisa da sua cabeça. Eu falei, né, não, mano, esse cara tá falando o que ele tá falando pra nós com medo, e eu vou falar pra você que esse cara aí eu não sei não, hein? Tá bom, né, varão, nisso tá se passando as horas, nós pegou o retorno do time e tal, aí eu falei, tá bom, né, meu? Aí fui pra minha casa, eu lembro que eu tava tomando banho, porque eu fazia de qual forma, qualquer situação que tinha, né, pra nós resolver de jogo, eu falava, não, já vou tomar meu banho e me arrumar, porque resolvemos esse jogo aqui, eu já quero ir embora, já quero ir pra minha balada, eu era desse jeito. Então o que acontece? Aí aconteceu que eu tomando banho, tô falando com outro amigo meu, que era um filho meu, né, que eu coloquei para jogar no nosso time, que eu falei, aí, tá tudo certo? Ele falou, pô, pai, tá tudo certo. Eu falei, tá, né? Aí ele falou, tá. Aí ele olhou pra mim, ele falou, aí ele falando no telefone comigo, ele falou, ô pai, calma aí que eu acho que a polícia tá descendo aqui e tal. Eu falei, é? Ele falou, é. Aí ele falou, nossa, invadiu ali a viela. Daqui a pouco eu escutei um monte de barulho de tiro, varão, de tiro, e eu já desesperado, o telefone tava no vitrô do banheiro, já caiu, já molhou, eu já saí desesperado, como eu morava na calçada, de frente era a casa da minha mãe, já corri pra casa da minha mãe. Ô amigo, um abraço, tamo junto, Caldão, boa noite. Nisso aí, varão, eu já corri pra casa da minha mãe, quando eu olhei da varanda da minha mãe, nossa, já tava cercada a favela daquele jeito.
Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com os amigos que jogam no time. Quando fui ligando para um, ligando para outro, tentando falar com um, falar com o outro pelo telefone do meu filho. Aí todo mundo, não, tô bem, tô aqui tal lugar, tô aqui tal lugar, tô aqui tal lugar. Enfim, quando foi ver, o rapaz que era o que tava lá, que eu tinha falado umas horas antes para um amigo, que ele tava por medo que não tinha que acontecer nada com ele, que Deus ia poupar esse cara saiu da onde que ele tava, a polícia conseguiu resgatar, não aconteceu nada com ninguém. Nisso, quando eu parei para falar com o menino que jogava comigo, ele falou, caramba, bem que você falou mesmo, hein? É de Deus mesmo, Deus te usou para falar, porque você falou para mim, eu já ia falar que você tava ficando louco, que você tava chapando. Mas desde o começo que nós tá conversando com esse rapaz aí, você tá falando que esse cara tá falando com medo e que não ia acontecer nada com ele, realmente não aconteceu nada. Eu falei, aí pra você ver, você estando no mundo, eu falei para ele, para você ver, as coisas não acontecem do jeito que nós quer, às vezes nós achamos que é nós que manda, que é nós que faz, mas quando Deus quer salvar a vida de alguém, quer poupar alguém, Deus poupa, Deus não salva, não livra aí você de um monte de coisa. Aí ele falou, caramba, pior que foi verdade mesmo. Ixi, Barão, aí isso daí foi uma das muitas que já teve. Outra vez também, eu lembro que eu tava lá num lugar ali que nós tinha que um cara, deu mancada, nós tive que, eu lembro que a tia do meu padrinho, bem em mim, falou, filho, pelo amor de Jesus Cristo, não faz isso com ele não. Eu falei, pô, tia, ela falou, eu tô pedindo pra você, pelo amor de Deus, não faz isso com ele. Aí o coração começou a apertar, mano, porque se tinha uma coisa que me parava, que era alguém falar da palavra de Deus pra mim. Aí, pelo amor de Deus, pedindo umas 5, 6 vezes, eu falei, tia, infelizmente não tem como. Ela falou, não, tá bom, meu filho, eu sei que não é só você, eu sei que você está sendo usado pelo inimigo, mas eu creio que Deus ele vai te libertar dessa vida aí. Aí eu falei, amém, né, eu creio assim também. Varão, nós fui lá e nesse rapaz, quando eu fiz isso aí, você sabe quando dá aquele peso na mente? Da mesma forma que lá atrás que eu falei para vocês lá da Fundação Casa, que quando eu caí em si eu fiquei com o temor subiu, foi desse mesmo jeito. Eu fiquei me martirizando, eu vim embora falando, eu fiquei pensando comigo, eu falei, caramba, a tia pediu para mim em nome de Jesus não fazer e eu fiz, meu. Eu pensava comigo, Deus não vai me perdoar não, Deus vai me castigar, vai chegar uma hora que Deus vai me castigar. E eu fiquei com isso na mente, isso na mente, e ia resolver ideia do futebol e ficava com esses negócios na mente. Aí tem uma varoa aqui, com uma mulher que sempre orou pela minha vida, que ela fazia uns cultos à noite na casa dela. Aí eu com a mente perturbada, eu falei, vou ir lá no culto lá. Fui lá no culto, mano. Cheguei lá, Deus levantou uma menina também que era doida também, que hoje é diaconisa também, que eu louvo a Deus pela vida dela, que é a Ariane, minha amiga. Que ela olhou pra minha cara, começou a falar de Deus pra mim, apontou o dedo na minha cara e falou, Deus tá triste com você, porque pediram lá pra você não fazer aquele algo que você fez. Caramba. Varão do céu. Quando ela falou isso aí pra mim, eu não aguentei, comecei a chorar, e ela começou a orar e falar, não, mas Deus vai te tirar dessa vida que você vive, Deus tem chamado na sua vida, você não vai morrer desse jeito, Deus tem promessa. E eu chorando, varão, não aguentei. Aí eu lembro que acabou o culto, eu fui pra casa, chorei, né, por causa que eu já tava vivendo uma situação, varão, que eu morava sozinho, então toda vez que eu chegava em casa, minha mente já começava a dar aquela bugada, eu ficava olhando toda hora na janela, porque eu falava, qualquer hora alguém entra aí, pega eu aqui sozinho, então eu vivia daquele jeito. Então para me poder acalmar, para conseguir dormir, eu lembro que eu colocava no YouTube, colocava naquele hino da Elaine Martins lá, mas se Deus mudou, eu colocava esse louvor para me ouvir, quando eu ia ver eu já estava dormindo, a televisão ficou ligada, já acordava no outro dia. Então todas as vezes que eu passava por essa situação, o que me acalmava era um louvor. Aí que acontece? Aí eu lembro que eu fui resolver um outro jogo de futebol lá no mesmo lugar. E toda vez que nós ia e voltava, nós passava de frente da casa dessa tia. Aí eu lembro que eu passei a primeira vez, olhei, porque eu falei, não, tenho que pedir desculpa para ela. E toda vez que eu passava, a porta fechava. Aí por umas 3 vezes, quando eu fui passar mais uma vez, eu lembro que a porta estava aberta, eu falei, para o carro. Aí falei, tia, aí gritei, ela desesperada, ela saiu desesperada, falou, o que foi acontecer alguma coisa com você, com meu sobrinho, o que está acontecendo? Aí eu não consegui, comecei a chorar, falei, não, tia, é que eu fui no culto ontem, Deus falou isso para mim, eu senti aqui de vir aqui pedir perdão para a senhora.
Quando eu falei isso aí, nossa, ela me abraçou, começou a chorar, ela falou, pois eu sabia que você ia vir aqui, Deus tinha me mostrado mesmo. Aí começou a chorar também, começou a falar, não, Deus vai te libertar, meu filho, vai libertar você, vai libertar meu sobrinho, vocês não tem que estar nessa vida aí, vocês não nasceu para viver desse jeito não, o inimigo não vai usar vocês aí para sempre não, e tal. Eu falei, amém, tio, a senhora me perdoa, e nos olhos ela falou, eu não te perdoo, pode ir com seu coração calmo, pode ir, quer que fica tranquilo. Aí eu falei, amém. Depois que eu dei esse abraço nela, que ela começou a falar comigo, varão, aí fui saindo aquele peso, sabe? Aquele remorso que nós tínhamos, já começou a sair. E aí foi indo, varão. E daí eu continuei, só que foi chegando um certo tempo na nossa vida, que acontece que quando Deus ele tem um trabalhar na nossa vida, quando nós está no mundo, varão, o que acontece? Deus ele levanta, ele começa a levantar pessoas para falar do amor dele, para falar que tem promessa, que tem propósito, que tem plano. E que acontece quando eu acredito assim, eu hoje, quando Deus vê que nós não faz muita questão, ele começa a criar situação. Aí vai permitindo de nós passar por certa situação. Por quê? Porque muitas das vezes Deus está chamando nós por amor, igual usando pessoas para falar, e nós não dá ouvido. Então Deus fala, então vou apertar ele um pouco, para ele entender que eu apertando, no tempo onde ele recorrer, ele vai vir até mim. Né? E foi o que aconteceu na minha vida. Então foi chegando uma certa situação que eu fui passando, que eu falei, não está dando mais não. Como que eu vou viver desse jeito aí a vida toda? Vou morrer desse jeito aí? Não, não é isso que eu quero para minha vida. Então aquele temor já foi começando a criar dentro de mim, entendeu? Aí tinha vez que eu estava aqui na Água Vermelha, num lugar que nós ficava ali, que tinha 20, 30 pessoas ali para resolver negócio do futebol. Eu lembro que passava essa irmã que orava por mim, que eu estava no meio da ligação, eu parava, falava, ora aqui por mim. Aí ela orava, eu lembro que teve um dia que tava um amigo do outro lado da linha, né? Que eu falei, peraí só um minuto. Aí a varoa começou a orar, aí eu fui e desliguei a linha dele, né? Falei, pô, não vou deixar o técnico do meu time ficar ouvindo. Aí desliguei. Aí nisso aí, quando eu liguei pra ele de novo, ele falou, porra, meu, tava recebendo uma oração, você desligou na minha cara, nem deixou eu ouvir. Aí eu falei, cara, aí todo... Esses mínimos detalhes, varão, que para ninguém, para as pessoas às vezes acham que nem é nada, eu fui tudo pegando para mim, absorvendo. Eu falei, caramba, um cara que é meu técnico, que está há mais tempo que eu nesse time, também tem esse mesmo temor, também sabe que o único caminho é Deus. Não, aí eu comecei a falar, não, eu tenho que tomar uma atitude dentro da minha vida. Aí minha mãe pegou câncer, minha mãe foi acometida, já tinha um tratamento de câncer, né, que inclusive ela me visitou na FEB Câncer, aí foi diagnosticada com Covid, aí só tinha eu para ficar ali, porque meu outro irmão estava preso, o mais velho, que sempre foi trabalhador, dava uns trabalhos, começava a usar um negócio, já... Então eu falei, pô, minha mãe ali tá precisando de mim, meus filhos também tá precisando de mim, vai ter uma hora que eu vou estar resolvendo o jogo do time, quando eu chegar em casa, minha mãe vai ter morrido ali, é o seguinte, e eu não vou poder ter feito nada, né, varão? E fora isso, eu comecei a pensar, eu falei, caramba, Deus tem plano na minha vida, e por você ver, varão, olha só que isso aqui que eu vou falar é forte, ó. A situação que aconteceu comigo lá na FEBEM, que eu fumei lá na folha da Bíblia, que Deus me deu o livramento, veja só, eu fui preso de maior, saí em 2016. Tem um amigo meu que ele é amigo de infância, que é o Luquita, é meu amigo de infância. Ele foi um cara que ele conviveu com nós nesse mundo, porém ele foi um cara que foi criado dentro da igreja, ele era da igreja e era afastado. É por isso que eu falo que Deus, ele usa quem ele quer. Né? Tanto é que no livro do Coríntios, Paulo fala isso, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábio. Você vê esse moleque desviado, eu estava lá na favela, eu nunca tinha comentado com ele do que tinha acontecido comigo lá na FEBEM. Eu lembro que eu estava lá sentado na favela de braço cruzado, ele chegou, ele falou, ô Jacques, preciso falar algo com você. E ele estava, eu falei, mas o que você quer falar comigo, Luquita? Ele falou, mano, é de Deus o que eu quero falar para você. Aí eu já, opa... Falei, o que é que você quer falar? Ele falou, chega aí me destacou de perto de quem eu tava. Ele falou, mano, eu tava ali em casa, Deus me deu uma visão e colocou algo para me entregar para você. Eu falei, poxa, fala do que tem. Mas você vai acreditar em mim? Eu falei, claro que eu vou acreditar, se é de Deus. Fala aí. Ele falou, Deus tá mandando falar para você que do mesmo jeito que você foi homem para cumprir a promessa que você fez para ele quando você estava preso, Deus tá falando para você que é para você... Desse jeito, o varão falou, Deus está falando que é para você se aquietar seu coração,
que Deus tem um plano na sua vida e que Deus está falando que você não vai morrer com problema de coração não, que o inimigo está tentando jogar na sua mente que você tem esse problema, mas Deus está falando que aquela promessa que você fez, que você não ia usar mais droga, que você está cumprindo, Deus está mandando te falar que Ele está contemplando e que Ele tem plano. Varão, quando Ele falou isso aí, você é doido. Pior da cabeça aos pés, do jeito que Deus usou ele, na situação que ele estava afastado, e tava, eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a enxergar, eu falei, mano, Deus tem plano na minha vida mesmo, não é possível. Aí chamei ele, conversei com ele, falei, não, Luquita, eu recebo. No outro dia, quando eu vi ele, eu fui e expliquei para ele todo o processo que eu passei. Aí ele olhou para minha cara e ele falou, ô Jacques, então não é só na sua vida que Deus tem plano, não, Deus também quer que eu volte para a presença de Deus. E tal, porque até ele, né, porque ele naquela loucura, às vezes vai falar, fica inseguro de eu não acreditar, né, não receber. Só que aí quando eu falei para ele, expliquei para ele, ele entendeu. Então, varão, foi chegando um tempo na minha vida que Deus foi começando a me incomodar. Aí que acontece, o inimigo, ele me deu fama, né, ele me deu fama, ele me deu dinheiro, eu vivia na prostituição. Ixi, era rodeado. Minha mulher, inclusive, que Deus colocou na minha vida, que é a mulher que eu tenho hoje, é uma mulher que orou muito pela minha vida, que eu amo, uma mulher que enquanto outras mulheres que eu me envolvi fazia macumba, ela foi a mais sábia, que ela dobrava o joelho, né, e começava a orar, porque ela também, né, não estava vendo eu naquela situação, tinha perdido um filho meu, e o cara não muda, o cara tá na prostituição, tá traindo, não fica dentro de casa, não vai, então a mulher fica, né, daquele jeito. Então, foi uma mulher que orou e chegou um tempo, varão, que eu falei, não, tenho que parar, tenho que zelar minha família, meus filhos, minha mãe aí, é o seguinte, eu vou tomar uma decisão, vou chegar em quem tem que chegar e vou falar que eu não quero mais e vou entregar e vou ficar tranquilo, né? E não quero mais jogar no time. Aí que acontece? Aí o inimigo, quando ele sabe, né, que nós está saindo, que Deus está resgatando nós da mão dele, para poder fazer de nós uma nova criatura, ele começa a ficar furioso. Por quê? Porque ele sabe que o tempo que eu fiquei longe da presença de Deus, como que ele me usou, né, na presença dele, para fazer isso, para fazer aquilo, para roubar, né? Então ele começou a ficar furioso. Tanto é que quando eu fui para querer sair, teve um levante lá, um trabalhar do inimigo, que Deus permitiu. Eu não acredito que foi o inimigo que criou, porque hoje eu entendo que o inimigo ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Que o inimigo ele é limitado, até onde que Deus falar que ele não tem poder nenhum, a não ser que nós mesmos dê crescimento para ele. Quando nós fala que o inimigo que fez, o inimigo que pode, aí nós está dando crescimento. Só que essa situação eu acreditei que Deus deixou passar, mas você vai entender. Por quê? Quando eu fui passar aí, eu tive que passar por um vale que tipo assim, o tempo que eu fiquei, tudo que eu fiz na época, eu pensando ainda com a mente do mundo, com a visão carnal, eu falei, não aceito, como que, poxa, eu só representei, só fiz o que tinha que fazer e vou ter que passar por essa outra situação? Então, ou seja, tive que passar pelaquela situação, né, varão, sair dali, da onde que eu fui, triste, chateado, né? Porém apoiado por alguns, não, fica tranquilo e tal, que é assim mesmo e tal. Falei, poxa, mas é o seguinte, o tanto que eu fiz, e tal, mas falou, não, fique em paz, mano, às vezes Deus tem plano na sua vida e tal. E nisso aí, né, varão, fui ficando meio triste e tal. Aí as pastoras que sempre orou pela minha vida, Deus tem plano na sua vida, você fez a melhor escolha que você podia, nós vai te levar pro monte. Eu falei, não, mano, não sou crente, mas nós vai pegar essa prova com você e nós vai crer e nós vai ver você liberto e pregando a palavra de Deus ainda. Aí que acontece, varão, eu saí, fui pros montes, fiz uns propósitos, só que ainda não tinha aceitado a Deus verdadeiramente, né, varão? Então, aí eu retrocedi para trás, comecei a roubar carga e tô indo e fazendo aquilo. Aí eu falei, aí minha mulher falou, mãe, é melhor separar, já pensou, você vai presa, a nossa filha recém-nascida. Eu falei, verdade. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou para minha luta. Eu lembro que eu tava vendendo uns temperos na rua, fui bater numa casa que eu vendi umas cartelas de tempero. A mulher falou, não compra esses temperos não, mas Deus mandou vir aqui comprar, eu não compro nada na porta, só para te entregar algo, você recebe? Falei, recebo, isso em 2021, no final de 2021, a mulher falou, Deus está mandando te dizer que o inimigo está armando um laço para você, que o inimigo não está contente de você ter saído de onde você saiu, de Deus ter te tirado de lá. Deus está falando para você vigiar nesse final de ano, que estão armando um laço para você. Aí eu falei, não, amém. Ela falou, você vai passar por isso, vai acontecer algo que você vai lembrar desse dia de hoje que eu estou falando com você.
Poxa, Barão, isso aí foi dia 24, né, que foi o Natal. Aí que acontece? Passei o Natal dia 24, andei de carro pra lá e pra cá, falei pra minha mãe, não aconteceu nada não, Vitor. Tá tranquilo. Quando foi no dia 25, eu tô dentro do carro, de frente de casa, assistindo um vídeo no Facebook com meu primo que faleceu, mais um amigo. Inclusive um vídeo que é um morador de rua que tá explicando da Bíblia, falando de Jó. Na mesma hora, os policial passou, abordou nós, pra mim tá tudo bem, no devan, daqui a pouco o policial falou pra mim aí, você vai algemado ou você vai ir de boa? Aí eu falei, opa, mas peraí, o que tá acontecendo, senhor? Ele falou, não, o que tá acontecendo não, você vai ir de boa ou vou ter que algemar? Eu falei, não, vou ir de boa, mas o que tá acontecendo? Ele falou, não, você tá foragido aqui de um BO de 2013. Eu falei, não, senhor, eu paguei esse BO, fiquei preso tantos anos, tô 6 anos na rua, senhor, saí em 2016, nós já tá em 2022, tô 6 anos na rua. Ele falou, não, vou ter que te levar, me levaram, varão. Acabou que eu fiquei em cana, fui lá para Guarulhos de novo. Chegou em Guarulhos, trombei um dos rapazes que me colocou no time também, né? E esse rapaz estava lá em Pinheiros, eu fui lá para Pinheiros. Chegou lá, esse rapaz falou para mim, caramba, você ainda te encontrei aqui, você acredita que nós já foi para ir de bonde 3 vezes, o bonde quebrou? Eu acho que era para me te encontrar mesmo. Eu falei, você vê? Aí fomos de bonde junto, chegamos em Guarulhos, chegamos na inclusão. Esse rapaz aí, ele é macumbeiro, ele só era, né? Ele era macumbeiro, só acreditava na entidade. Eu lembro que nós está na inclusão, ele está falando para mim de diabo, de Exu, e eu falando para ele, meu amigo, quem salva é Deus, quem dá livramento é Deus, Deus é tudo. Ele, não, é o diabo. Eu falei, não é o diabo, é Deus. Ele falou, mas eu sou macumbeiro. Eu falei, eu não sou crente, mas eu estou falando para você porque eu tive experiência com Deus. Aí do nada, varão, Deus me trouxe, fora da igreja. Deus me usou, eu falei assim para ele, ó, você vai ver que é só Deus, que vai acontecer algo com você nessa cadeia agora, que suas entidades não vai poder te ajudar e você vai recorrer a Deus. Nisso ele me olhou, deu risada, né? Aí eu falei, você tá rindo? Ele falou, não, irmão, não tô te ironizando não, que eu sofri pra caramba na cadeia, o que será que vai acontecer comigo? Aí nós desceu pro mesmo pavilhão, né? Estamos esperando as nossas mulheres junto, porque a mulher dele é minha comadre, né? E conheci a minha mulher, falei, não, minha mulher tem carro, não tem dificuldade, ela vai trazer sua esposa, vai vir junto. Só que aí ele tá mandando retorno pra rua, não tá tendo retorno nenhum da esposa, e eu tô mandando pra minha mulher tá falando, não, tô no procedimento da carteirinha, daqui a um mês eu tô aí, isso 2022. Eu sem aceitar Jesus. Cheguei lá em Guarulhos, que poxa, você tá fora do... Não, vou te retornar pra você jogar com nós de novo, você é bom, né, te conhece, e tal. Eu falei, não, demorou. Aí fui mandar a carta pro meu irmão falou, não é pra você voltar não, fica do jeito que você tá. Quando minha mulher começou a me visitar, eu falei pra ela, amor, foi no culto? Ela falou, foi. Eu falei, e aí, Deus falou com nós? Ela falou, falou. Aí eu falei, falou o quê? Falou que se você voltar pra trás, você vai descer a sepultura. Aí nisso aí eu já chamei a rapaziada que tava querendo fazer esse convite pra mim, inclusive esse cara que era o que me pôs, falei, não, minha esposa falou isso, ele falou, ó, então não precisa falar mais nada pra ninguém, fica do jeito que você tá e vai orando aí pela minha vida. Eu falei, amém. Nisso aí, varão, Deus mandou entregar esse algo para ele na inclusão. Esse rapaz pegou uma enfermidade na parte íntima, um caroço que estava dando febre, nós viu o espírito da morte rondando ele. Até que eu pensei comigo, eu falei, será que era por causa disso que Deus estava mandando entregar aquele algo para ele? Só que eu falei, só que mesmo assim ele está passando por isso, ele não deu o braço a torcer, não está continuando falando que acredita nas entidades dele. Aí chamei ele e falei, ô amigo, será que era isso aí que Deus estava querendo dizer para você lá aquele dia? Ele falou, pô, você acredita que eu pensei nesse mesmo negócio? Aí ficou por isso, eu falei, nem isso não. Aí comecei a me martirizar, falar, mano, será que eu falei coisa da carne, assim, por impulso? Porque o cara tá quase morrendo e não tá dando o braço a torcer? Tá bom, varão. E quando minha mulher veio me visitar das outras vezes, eu falei, meu, e o retorno da esposa do amigo? Ela falou, ixi, se eu te contar como é que tá, você não vai acreditar. Eu falei, sério, por quê? Saiu uma nova droga, a minha esposa falou, saiu uma nova droga lá na região, lá, uma tal de K9 Space, que a mulher dele foi usar, se acostumou, tá pior que morador de rua, pior que qualquer pessoa que você já viu que fuma crack. Eu falei, é mentira. Ela falou, é. Eu falei, caramba, como que eu vou falar isso pra ele, né? Aí eu falei, vou ir lá, amor, espera aí, saí do quieto, aí chamei ele, aí ele veio feliz, e aí, teve algum retorno lá da minha esposa? Eu falei, tive, mas não foi muito bom não. Ela me traiu não, eu falei, não te traiu não, calma, fica tranquilo. Aí falei pra ele, pô, minha esposa falou que achou ela lá, e a situação que ela tá é essa e essa.
Quando eu falei isso pra ele pôs a mão na cabeça, não acreditou. Aí me abraçou, começou a chorar. Eu falei, mas calma, mano, vai dar certo. Né? Ele falou, poxa, mano, o que essa menina foi fazer e tal? Eu falei, não, calma, vai dar certo, meu amigo. Não, mano, essa droga aí tava matando os outros, tava deixando os outros pior que quem usa crack e tal. Eu falei, não, eu vi pela televisão, mas não sabia que lá onde nós moramos tava assim, não. Nisso aí, Barão, eu falei, peraí que eu vou pegar um negócio pra você comer e entrei. Quando eu saí, o cara que só acreditava no demônio, ele falou assim pra mim, ô irmão, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala. Ele falou, mano, se a gente dá esses negócios aí meu de macumba tá me ajudando em nada, velho. É o seguinte, mano, se Deus trabalhar na vida da minha esposa lá, eu vou parar de servir esses negócios de macumba aí, vou ficar só servindo a Deus. Ele jogando no time, eu falei, benção, né? Aí nessa memória que ele falou, Deus foi começando a me trazer a memória o que Deus tinha me usado para falar. Aí eu falei, benção, né? Aí eu entrei e voltei, ele falou, irmão, sabe de uma coisa? A partir de hoje eu não vou servir mais diabo nenhum, não. Vou começar a buscar a Deus e pedir para Deus me libertar. Poxa, Barão, quando ele falou isso aí, meu coração já encheu de alegria. Deus já me lembrou do que tinha me usado para falar, eu fui ficando feliz. Pra você ver, nós morávamos na cela, não tinha televisão. Aí eu cheguei lá e falei, não, nós vai fazer 3 cultos na semana. Ele falava, não, soma 2 cultos, né? Falei, não vai fazer 2 cultos. Ele falava, não, vocês têm que me respeitar, eu sou macumbeiro. Só faz um dia que eu respeito vocês me. Eu falei, não, tá bom, então nós vai fazer um dia. Aí quando eu fui trazer esse retorno para ele, ele falou, irmão, ó, não vou servir mais essas entidades, vou buscar a Deus agora e outra. Não precisa fazer só 2 cultos lá na cela, não. Vamos fazer 3, 4 dias lá. Aí eu falei, caramba, Deus é fiel mesmo. Aí falei, não, então já era. Aí pro você ver, Barão, aí ele chegava dentro da cela, dava os dias de culto, ele já pegava a Bíblia, pastor, vai ao culto, aí já acordava todo mundo, já falava que queria ler a palavra inicial, queria cantar o zinário, aí começou a despertar nele esse desejo. Aí através desse algo que Deus fez, que eu fui vendo que realmente Deus tinha um trabalho na minha vida. Eu falei de uma coisa, eu falei pra minha esposa, sabe de uma coisa, amor? Quando nós sair, vou ficar firmão, vou ficar tranquilo, e é o melhor que nós faz. Né, Barão? Aí o que acontece? Aí tava lá, aí eu falava pra ele, ó, vamos fazer um propósito pela vida da sua esposa. Ele falou, como que é um propósito? Eu falei, não, vai fazer um propósito desse tal horário, esses 3 dias, nós acorda esse horário, até esse horário, e apresenta a vida dele. Ele falou, eu falava, Aí ele falava, ó, se der o horário, mano, você acorda pra mim não dormir, que eu não consigo acordar não. Eu falava, tá bom. O propósito nosso era de 3 horas da manhã até 4 horas da manhã. Quando era 2h30, ele já tava me acordando. Neguinho, o propósito. Aí, mano, o propósito. Eu falei, caramba, Deus é fiel mesmo. Aí eu falei pra ele, aí nós conversando, eu falei, Varão, acho que Deus me trouxe pra cá pra me evangelizar você, pra me mudar de vida e sair também, mano. Um pouco que eu souber, eu te passar também. Aí ele falou pra mim, Varão, eu também acho que é isso aí. Eu falei, então você já trata de aprender logo, que eu quero ir embora, Varão. Não posso ficar aqui não, tenho família. Aí ele deu risada, né, Varão? Eu fiquei 3 meses lá. De 2022, eu saí pra rua, né? Fui pra audiência e ganhei a liberdade provisória. Aí eu lembro que eu saí, ele falou, Varão, não esquece de mim não, hein, mano? Cuida da minha mulher. Eu falei, não, fique em paz que eu vou ajudar ela lá. Aí saí pra rua, Varão, já decidido a servir a Cristo, né? Comecei a ir numa igreja ali que é uma igreja que até um pouco de antes eu congregava. O pastor, uma benção, me ensinou bastante, eu agradeço muito a vida dele. Que acontece? Que aí eu fui atrás da mulher dele, aí todo mundo falou, não, tá daquele jeito, tá pior que o usuário de crack, sabe, desvalorizando. E as pessoas que andavam com ela, desvalorizavam ela também. Aí eu falei, poxa, meu, como que as próprias pessoas que eram amiga dela tá desvalorizando ela também, né? Aí, enfim, Varão, fui atrás dela, não consegui. Aí subi no monte com as pastoras, com a minha esposa, orei para Deus, falei, Senhor, me dá a direção, precisa ajudar essa alma, através dessa alma, vai trabalhar na vida do esposo dela também. Fui dormir, Varão, sonhei a noite toda com ela, acordei e falei para minha mulher, vamos atrás da mulher do rapaz, que o Espírito Santo vai guiar nós até onde ela tá. Foi peguei meu carro, achei o irmão dela, fomos, quando foi ver, batemos lá na porta dela, chamo ela. Quando ela foi ver, ela falou, ô compadre, eu preciso de ajuda. Eu falei, Deus me mandou aqui para te ajudar. Aí fomos, pegamos ela, levamos ela para uma clínica de recuperação evangélica. Ela foi se recuperando, foi se tratando. Aí acabou que ela
se reergueu, né? Com 21 dias na clínica, ela conseguiu se recuperar, ser liberta. Aí Deus trabalhou na vida dela, começou a congregar com nós. Deus abriu porta de emprego, fez com que ela conseguisse recuperar os filhos, imobiliou a casa, conseguiu ver o marido. Então, tudo aquilo que para ela achou que estava perdido, quando ela deu o primeiro passo, Deus abriu as portas para ela, varão. Aí quando eu vi todo esse trabalho de Deus na minha vida, eu falei, não tem um outro caminho, eu tenho que seguir aqui, não tem mais para onde eu correr. E nós sabemos que quando nós é escolhido, varão, nós pode ir para um lado para o outro, mas nós vai parar onde que Deus quer, porque não tem como, é igual, nós sabemos que Deus ele nos deu livre-arbítrio, só que nós não vai caminhar até onde nós quer. Deus ele põe uma limitação muito. Eu não queria estar aqui, eu não queria ser crente, mano. Só que como Deus ele tinha um trabalho na minha vida, Deus falou, já que não está vindo, eu crio uma situação e eu vou trazer. Então, ou seja, se nós achar que eu vou morrer desse jeito, eu vou caminhar até onde eu quero, quando Deus tem um plano na nossa vida, Deus, você tenta ir pela direita, ele vai lá, te pega e te traz, mano. Entendeu? Então, foi o que eu estava vivendo esse período na minha vida. Então, tudo que eu vivi quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a entender que foi tempo perdido, que o diabo ele veio para matar ou para destruir, que o diabo ele tenta mesmo, ele não quer só tirar a pessoa de dentro da igreja, varão, ele quer que você morre sem conhecer a Cristo. Entendeu? Porque fora da igreja ele vai te usar, mas você morrer sem reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, é a alma que ele está ganhando, porque a raiva do diabo é qual? Ele viveu um lugar maravilhoso, que é o lugar que Deus tem reservado para nós. Foi expulso de lá, viu Deus criando eu e você, imagem e semelhança dele. Então o diabo ele tem a maior neurose na nossa vida. Então, ou seja, quando ele sabe o final dele, que ele vai ficar ali, ele vai querer fazer o quê? Vai querer destruir a criação de Deus. Varão, vai ficar no caminho que ele está. Só que eu hoje, pela misericórdia de Deus, varão, vou falar para você que eu sou grato a Deus demais. Sabe, hoje eu saí em 2022, eu vou fazer 3 anos que eu estou firme no Evangelho. Fora Deus trabalhou na vida de mais 3 padrinhos meus, que hoje está tudo na presença, de afilhado, que hoje está aí, ganhamos uma alma para Jesus. E o que nós temos que fazer hoje, varão, é seguir a Deus. E dizer que, de verdade, varão, eu achei um dia na minha vida que o crime compensa, que fama era tudo, que dinheiro era tudo, que o que eu tinha era tudo. Mas hoje eu entendo que o tudo que eu não tinha é o que eu estou vivendo hoje. É ter a presença de Deus, é ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida, é nós ter paz com a nossa família, né, que é o maior patrimônio que Deus nos deu, a nossa família. É nós poder zelar, é nós poder pegar tudo que Deus está fazendo na nossa vida e poder ir lá na onde que o diabo usava nós para fazer tudo de errado. Hoje nós vai lá, nós prega, nós fala que Deus cura, nós fala que Deus transforma, nós fala que Deus liberta, entendeu? E hoje tem muitas pessoas que me olham, tanto morador como pessoa que ainda faz parte dessa situação, que não acredita, que fala, caramba, né, que o neguinho ficou firmão mesmo, né, que o rapaz lá ficou firmão mesmo, tá na igreja, porque tem pessoa que duvida, varão. No começo, bicho, eu tomei tanta pancada, não, tá metendo louco, daqui a pouco volta pro mundo, não, isso aí é fogo de palha. Tem pessoa que foi até na igreja para ver se realmente eu tinha virado crente, entendeu, varão? Só que nós sabemos do chamado que Deus tem na nossa vida, e nós sabemos do nosso compromisso, porque nós sabemos que lá fora nós foi usado pelo diabo e nós fez tudo que o diabo queria. Então, ou seja, hoje na presença de Deus, por Deus não ter deixado nós ter descido a sepultura, por Deus ter guardado nós dentro desses presídios aí, que você que passou, você sabe como que é. Antes, na sua época, era mais louco, mas não muda. Se você errar, você sabe como que é. Então, ou seja, Deus ele se fez presente todo momento na minha vida, continua se fazendo, então nós temos que ser gratos. Então, eu penso de qual forma? Que lá no mundo eu fazia para o inimigo, para Deus eu vou fazer o dobro, porque Deus que é dono de tudo, foi Ele que me livrou, foi Ele que morreu na cruz lá, né, varão? Então, quando nós começamos a entender o chamado de Deus na nossa vida, varão, não tem para onde nós correr, não. E hoje eu sou grato a Deus, hoje para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, eu tô aí firme. Às vezes as lutas batem, o desânimo vem, as provas vêm, mas é o seguinte, nós continua firme, nós vai lendo a Bíblia, que é o alimento que nos sustenta, né, através da palavra de Deus que nós vai se mantendo firme. É igual Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, né, varão? Sim. Só que para nós ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós vai vencer também. Então quero dizer para quem está escutando nós que por mais que as lutas venham, por mais que alguém olha para nós e nos incapacita, fala que nós vai ficar desse jeito, vai morrer desse jeito,
que, que não vai sair dali, varão. Eu sou prova viva de que Deus, ele resgata lá do monturo, lá do lixo, lá da onde que todo mundo que desprezava, Deus levanta, ele dá um banho em nós de misericórdia, varão, e ele traz nós aqui, ó, hoje, igual ele está trazendo, para falar que ele cura, para falar que ele transforma, para falar que ele liberta, e para falar que se nós renunciar tudo isso aí que o diabo nos oferece e viver uma vida verdadeiramente com Cristo, fora as coisas boas que Deus faz nós viver na presença dele, uma certeza nós tem que é poder ir morar no céu, né, varão? Se amanhã ou depois Jesus voltar. Sim, é verdade, velho. Desliga o seu áudio para não dar interromper. Beleza. Beleza. Então, rapaz, olha, tô aqui emocionado, arrepiado com esse testemunho maravilhoso. E realmente é assim mesmo que Deus faz, cara, né? Eu também fiquei lá 7 anos, porque Deus sabe o tempo que é necessário para cada um, cara. Tem gente que se converte assim, num piscar de olho, mas tem gente que demora, precisa ter experiências profundas com Deus, né? Igual você teve, igual eu tive, experiências assim de, sabe, de falar assim, meu, se isso aí não for Deus, eu não sei mais o que é. Coisas que é impossível de acontecer, humanamente falando, que só Deus mesmo fazendo, você sente a presença de Deus, você fala para você mesmo, fala, não tem jeito. Isso foi Deus. Então, assim, ele coloca a gente em cada situação. Então, hoje também eu vejo que eu ter ido para a prisão, tudo foi consequência dos meus erros, dos meus atos, mas nosso Deus, esse Deus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Então lá ele usou tudo isso de mal, de ruim que aconteceu, né? Tudo que as minhas atitudes, os laços que o inimigo armou, ele foi livrando e foi me dando experiências assim, que até hoje eu carrego essas cicatrizes comigo, essas experiências que eu tive com Deus, que são coisas que eu não esqueço jamais, cara. Igual você também na sua vida, né? Então, cara, quando a gente pensa assim, que a gente vê o sacrifício que Deus fez por nós ali naquela cruz, sabe? Derramando o seu sangue, cara, sendo preso, sendo como nós fomos presos, humilhados, torturados, e Jesus ali quieto. Muitas vezes nós reclamou, como você quis fazer com o carcereiro e ficou maquinando um monte de retaliação, de vingança. Jesus não fez nada disso, cara. Então, diante de tudo esse amor, cara, desse jeito que Deus nos amou, muitas vezes a gente, pelo menos eu, assim, fico até meio ensoberbecido, sabe? De pensar assim, falar, caraca, eu sou uma pessoa importante, porque eu era um lixo, mano. Eu era um cavalo do diabo, usado na mão dele para roubar, sabe? Para matar, para destruir. Então eu era um servo do inimigo, cara. E saber esse amor que Deus teve por mim, cara, e fez tudo sair por mim, derramou o sangue dele por mim, eu me sinto até meio que ensoberbecido e orgulhoso, mano. Mas, olhando depois pro verme que eu sou, mano, pras coisas erradas que eu fiz, mano, pra tanta gente que eu prejudiquei, e tanto, olhando, fazendo uma análise profunda de mim mesmo, eu vejo que eu não sou nada, que eu sou um verme, mano. Por que que Deus fez isso por mim, cara? Que amor foi esse, cara, que fez ele entregar aquela cruz lá pra, sabe? Acho que ele olhava, mano, olhava pro Vanderlei, olhava pro Jackson aqui no ano 2000 e trololó, velho, e falava, mano, aqueles caras precisam de mim, mano. Aqueles caras vão morrer, vai pro inferno, mano, se eu não derramar meu sangue aqui, mano. Sabe, eu tô parafraseando aqui, mano, mas com certeza Jesus pensava assim, ele olhava pro futuro e falava, mano, aqueles caras precisam do meu sangue, mano. E se eu não fizer, porque Jesus, ele passou, mano, ele passou um perrengue, ele chorou sangue, mano, ele gotejou sangue, ele pediu pro pai, passa de mim esse cálice, porque, mano, cara, nós que já passou uns perrengues aí, nós sabe como que é você passar perto da morte, velho. Você não quer não, mano. Você fala o quê, mano? Neguinho fala assim, eu dou a vida pelos meus filhos, eu dou que nada, duvido, mano. Se alguém pegar você e falar, mano, é você ou seu filho. E você fala, não, então mata eu. Na hora que o neguinho começar a arrancar sua unha, velho, começar a te dar choque nas suas partes íntimas, começar a te espancar, você fala, não, mano, deixa quieto, vai lá e mata meu filho, mano. Tá ligado? Mas Jesus não, mano. Jesus não fez isso não, mano.
Ele foi, entregou, derramou até só a última gota por um verme, mano, miserável, mano. Sabe, um pecador, mano, um saco de água suja coberto de pele que eu sou, mano, que você foi. E ele, mano, nos amou de tal maneira que se entregou ali naquela cruz ali por nós, mano. Então, cara, nós não somos nada, nós só tem que ser grato, nós só tem que louvar e engrandecer, sabe? Hoje aqui, mano, lavado e remido no sangue dele, sabe? Glorificar ele e ser exemplo mesmo, sabe, mano? E jogar toda a glória pra ele, porque nós continuamos sendo nada, velho. Nós agora só podemos o quê? Só louvar ele com a nossa vida e tentar passar o nosso exemplo para arrastar também mais pessoas, mano, sabe? Porque esse foi o preço que ele pagou e nós temos que pagar um preço também hoje, cara. Hoje nós estamos pagando preço aqui, ó, colocando a cara tapa aí, ó. Mas glória a Deus, isso é para honra e para glória dele, cara. Então, ele possa estar cada vez mais te usando aí, ô Jackson. Você é um servo maravilhoso, sabe? Deu para ver que você realmente teve seu encontro com ele. Quem tem um encontro com Deus, cara, não volta mais atrás, não, mano. Sabe? Quem já bebeu dessa água, cara, não tem mais sede, mano. Não tem mais como voltar atrás. Entendeu? Hoje eu falo, mano, não tem como voltar atrás, mano. Não tem como voltar pro crime, não tem como voltar pra droga, sabe, mano? Não tem como, de vez em quando o inimigo fica lançando os pensamentos, mano, mas agora você já é maduro, agora você já, sabe, você tá. Todos nós enfrentamos problema, todos nós enfrentamos luta. Então o diabo vem nos momentos de luta, nos momentos de, sabe, de quando eles cria situação pra gente precisar, veja alguma coisa. Outro dia mesmo, tô falando pra você. Eu tava passando uma situação financeira apertada, mano. Apertada mesmo. Aí o que aconteceu? Uma tiazinha me ligou. Ô Vanderlei, vem tirar aqui 2 móveis. Minha mãe morreu, parará, pororó. Vem aqui pegar, tem 2 móveis aqui, 3 móveis. Aí beleza, fui lá na casa, fui com o carrinho, peguei, coloquei um móvel no carrinho, esses armários, velho. Aí levei pro carro, levei um, levei outro. No terceiro, quando eu pus no carrinho e joguei pra trás, o que aconteceu? Eu senti pesado, mano. Aí eu fui, e não tinha ninguém na casa, assim, tava só a mulher lá, a faxineira dela lá na cozinha, e eu na sala, né? Ela falou assim, ó, vai lá, vai estar minha empregada lá, minha funcionária, e quando você chegar é só pegar os móveis e jogar fora. Aí eu entrei assim, tava na sala, assim, apartamento chique, né, mano? Um monte de saco preto e tal, eram as roupas da mulher que morreu, e esses móveis. Aí catei um, catei outro, no terceiro eu tombei no carrinho, o bagulho pesado. Aí fui abrir 4 gavetas, o Jackson. Mano, tudo aquilo que eu buscava quando eu era ladrão, cara. Você também, tenho certeza. 4 gavetas. Uma gaveta cheia de anel de ouro, anel com pedra brilhosa, pedra verde, pedra vermelha, pedra azul, pedra branca, vários colar, mano, vários bagulho. Cada gaveta que eu abria era só ouro brilhando, aqueles ouro mais escurecido, tá ligado? E eu, numa situação, até aqui de conta, falei, nossa, mano, ó. Aí você vê, né? O diabo já, não, mano, pode pegar que é tudo seu. A mulher mandou embora, já era. Fala que jogou no ecoponto, guarda um tempo e depois vai vendendo. Resolvi a minha situação pro resto da vida, filho. Aquela joia ali já me resolvia a minha vida, tá ligado? Aí o anjinho falou, não, mano, mas na hora, mano, nem deixei, né? O nosso apóstolo, ele fala assim que é impossível impedir que uma pomba venha e pouse na nossa cabeça, certo? Mas é possível você não deixar ela fazer ninho, certo? Então os pensamentos ruins vêm, mas você tem que, ó, usar a palavra de Deus, espantar, lembrar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e falar, não, mano, eu já fui por esse caminho, eu já sei como é que é, isso aí é armadilha do diabo. Muitas vezes pode falar assim, ó, não, isso aí é bênção de Deus. Outro dia caiu, assim que eu comecei a trampar nessa firma que eu tô, caiu R$1.000 a mais no meu pagamento. Sou motorista de entrega agregado. Caiu R$1.000 a mais no meu pagamento. Mudou a firma, tá ligado, ô Jacques? O que aconteceu? Na hora, filho, eu liguei pro patrão, falei, ó, manda o CNPJ aí, manda o Pix da empresa que caiu R$1.000 a mais na minha conta, mano. O cara nem acreditou, velho. Mesma coisa essa mulher. Na hora eu liguei o celular assim, eu falei assim, ô, dona fulana, você tá querendo presentear minha esposa? Ela, por quê? Aí eu, aqui, ó, os presentes que você tá querendo mandar pra ela. Fiz assim, ó, a minha esposa aqui, ó. Coisa mais linda desse mundo, ó. Ia ficar lindona com aquelas joias. Aí ela, quando eu mostrei pra ela assim, ela, meu Deus, as joias da minha mãe, cara, eu não sabia que tava aí dentro, não sei o que, não sei o que. Aí já chamei a empregada dela lá, falei, ó, traz umas sacolas de feira aí. 2 sacolas de feira, Jacques, cheia de ouro, mano. Anel, bracelete,
e tudo mais, mano. Então é quem já bebeu dessa água, truta, não volta mais pra trás, mano. Entendeu, cara? Só se for um otário mesmo de verdade, entendeu? Porque, cara, Deus é tão bom, mano, quando a gente se entrega pra Ele, sabe? E de verdade, Ele só vem abençoando a nossa vida, mano. E tudo aquilo que eu queria quando eu roubava, que era ter uma vida boa, sabe? Sustentar minha família com dignidade, ter paz, dar o meu rolê de vez em quando, eu tô conseguindo hoje, trabalhando. É mais demorado, mano. É mais suado, mano, mas é abençoado, velho. Sabe? Então o conselho que eu e o Jackson dá aqui, mano, é confia a tua vida a Cristo, velho. E se entrega pra Ele, mano. E você vai ver Ele agir na sua vida. Olha a cara olha o rosto do Jackson, mano. Olha o brilho que esse cara tem no olhar, velho. Olha a felicidade desse cara, mano. Tá hoje com a família dele ali, tá num lar abençoado, certo? Pode passar os perrengues e tudo, mano. Mas é o que o pessoal do mundo, eles ficam loucos com nós, que vê a gente na luta, mas vê o nosso rosto brilhando, mano. E fala, que paz é essa? E é a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não conhece, que só o Senhor pode nos dar, mano. Pode vir luta, pode vir perrengue, pode vir dificuldade, mas nós estamos em paz. Uma porque nós sabemos para onde vai, mano. E outra porque nós fomos libertos do laço do passarinheiro. Certo? Que nós éramos escravos dele. E agora nós continuamos sendo escravos, mano. Só que agora nós somos escravos de Cristo, mano. Então nós estávamos no reino das trevas, agora nós passamos para o reino da luz. Então nós continuamos escravos, mas escravos de Cristo agora. E o fardo dele é leve, sabe? O peso não tem peso, é suave. Tudo aquilo que nos trazia a coisa ruim, ele carregou sobre si, mano. Ele não tinha formosura nenhuma, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então nós só temos que glorificar o nome dele, louvar o nome dele e engrandecer o nome dele, mano. Ô Jackson, muito obrigado aí pelo seu coragem, pelo testemunho, sabe? Por tudo que você falou, tudo aí, tenho certeza que nós vamos alcançar, né, através do seu depoimento, muitas almas, cara. Você pode ter certeza que um dia você vai escutar isso aí, ó. E quando você escutar, você vai me mandar uma mensagem. Fala assim, eu ouvi o seu vídeo lá no tanto de detenção e eu fui para Cristo por causa do seu testemunho, mano. Pode ter certeza que não vai ser só um, não, vai ser vários, cara. Vai ser vários. Então vamos fazer uma oração aqui para finalizar, tá bom? E muito obrigado. Deus te abençoe. Vou deixar um minuto aí para você mandar a sua consideração final. Beleza? Aí nós terminamos a oração aqui, fazer uma oração por nós. Amém, amém. É o que você falou mesmo, ser grato a Deus, né? Para quem vive essa vida ilusória aí, para quem está numa situação achando que isso vai levar para algum caminho, o único caminho que leva, que se morrer desse jeito aí, é as trevas, né, Varão? Então, nós temos que entender que o melhor, que nós encontra é junto com Cristo, né? Porque fora de Cristo é ilusão, é prato do diabo, né? Tem muitas das vezes pessoa que acha que, não, mas eu estou nas condições boas, eu estou bem, foi Deus que está me abençoando. Deus não abençoa ninguém fazendo coisa errada, não. Tanto é que quando nós vê lá, quando Jesus é conduzido para o deserto lá pelo Espírito Santo, o diabo fala o que, ó, se você me leva Jesus lá para o alto, no alto, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aí. Então, ou seja, né, tudo que você conquista, que tem pessoa que fala, não, é Deus que está me dando, né? Não, nem todo mundo que está em cima é Deus que coloca, não. Entendeu? O evangelho que nós serve, ele é doído, ele é árduo, é estreito, é prova em cima de prova, mas nós com aquela certeza que nós falou, né, Varão? Que nós pode passar a prova que for, pode passar a luta que for, Cristo estando com nós, tá tudo bem, entendeu? É igual eu tô falando. Então, para quem tá ouvindo nós aí, que escuta isso aí, nós não fala sobre nós, mas sobre quem fez a obra sobre a nossa vida, né? Porque Cristo, a misericórdia dele é infinita, ele está a todo momento de braços abertos para aquele que né, Varão, que está sobrecarregado, que não quer mais viver uma vida a qual nós vivemos. Então Cristo, ele está a todo momento de braços abertos para nos abraçar, para nos dar vida, para nos dar paz.
né, para fazer as coisas que ele tem na nossa vida. Então, se tem, né, uma mãe, às vezes, que de repente possa estar assistindo esse vídeo, que o filho também está numa situação dessa, numa situação parecida, para continuar orando, porque se hoje eu e você tá aqui, é porque nós somos fruto da oração de alguém, é porque alguém orou, igual eu falei, minha mãe talvez não orava, mas toda vez que ela nos via, ela falava, eu entrego vocês na mão de Deus, e o que ela fez foi a melhor coisa, que foi entregar na mão de quem ela sabe que podia mudar a minha vida, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós está aqui, falando que Deus é bom, nós está vivendo uma vida com paz, não temos problema com polícia, anda para cima e para baixo de cabeça erguida, né, varão, e na onde que nós fazíamos mal, hoje Deus está levando nós lá, para pregar, para falar que Ele transforma, para falar que Ele liberta, então é isso aí, então quem acha que está perdido, não está perdido não, meu irmão, tem aí Cristo, que é o único caminho, que Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, varão? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ou seja, você pode correr para todos os lados, mas se você sente dentro do coração que você não quer ficar porque conhece, sabe que se morrer desse jeito vai ficar no inferno, o caminho é Jesus Cristo, é reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, é se achegar a Ele, é se derramar nos pés dEle e deixar Ele concretizar a obra que Ele tem na nossa vida, né, varão? Então, que Deus abençoe a cada um que acompanhou essa live, que ficou aí junto com nós até o final. Vamos estar orando pela vida de cada um de vocês aí, tá bom? Meus amigos aí que deu boa noite aí, que tá junto com nós também, Deus abençoe o Pedro, a Regiana, todos que entraram na live aí, tá bom? Vai estar fazendo oração pela sua casa, pela sua vida, pela tua família, e que se esse testemunho não é para nos engrandecer, para falar que um dia nós foi não, mas é para falar para vocês que uma pessoa que era desprezada, que era visto como nada, hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, está pregando a palavra de Deus, tem uma vida digna e tem uma vida com paz, tá bom? Então Deus abençoe a cada um de vocês aí e nós vamos orar. É isso mesmo. Quer fechar o áudio aí? Amém. Amém. Vamos orar então. Quem quiser orar junto com a gente também aí, tá bom? Fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço pela minha vida, pela vida do Jackson, pela vida da minha família, Senhor, por me ter dado uma nova vida. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar visitando nesta noite aquelas pessoas que estão encarceradas também, como um dia eu estive, Pai, o Jackson esteve, que o Senhor possa estar usando pessoas, Pai, que o Senhor possa estar colocando esperança no coração das suas mães, que elas possam estar dobrando seus joelhos, intercedendo pelos seus filhos, pelos seus maridos, e que eles possam, meu Pai, estar sendo alcançados também pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo teu sangue, lá dentro dos presídios, meu Pai. Queremos também te pedir pelas autoridades, Senhor, que o Senhor possa também estar tocando nos seus corações, para que eles possam estar cumprindo, meu Pai, as leis que eles mesmos criaram, que eles possam estar olhando, meu Pai, voltando seu olhar também com políticas públicas para dentro do sistema carcerário, Pai, para dar uma oportunidade melhor, meu Pai, para essas pessoas também que estão lá, que erraram sim na vida, tem que pagar sim, Pai, mas que precisam também de um apoio, de uma esperança, de um novo recomeço, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Karina, do Recomeçar, do Léo Precioso, meu Pai, do Maurício Monteiro, do meu Pai ali do nosso amigo ali também, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, todos esses que se engajam nesse projeto, que é resgatar essas vidas, meu Pai, e tirá-los do crime também, Senhor. Então, em nome de Jesus, continua nos usando, fazendo de nós instrumentos da sua vontade aqui na terra, meu Pai, enquanto aqui nela nós estivermos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. É que nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, muito obrigado, Jackson, mais uma vez aí. Maravilhoso seu testemunho de vida. Que Deus continue te abençoando e te usando cada vez mais aí, meu querido. Tamo junto aí. Obrigado, hein, mano. Da hora. Tamo junto. Falou, galera. Mais uma live aí. Se você quiser também trazer a sua história, trazer o seu testemunho, é muito importante para que outros possam também estar abandonando essa vida aí, beleza? Jackson aí, ó. Tudo usados. E hoje nós estamos aí numa nova vida, uma vida abençoada junto com Cristo. Falou, galera. Grande abraço para todos.